Como viram, eu fui apanhado de surpresa pelo pedido do professor Freitas do Amaral, à última hora, que o substituísse nesta moderação, o que me enche de honra, e por isso terei que improvisar aqui algumas palavras prévias, até porque algo de mais que eu tenho a dizer deixo para amanhã, para a sessão de encerramento, porque tenho obviamente que agradecer a muita gente e muitos colegas, sobretudo portugueses, moderadores e oradores, terem aceito não só virem a este colóquio, como também terem aceito os encargos que lhes pedi e que eles amavelmente aceitaram. Bom, de qualquer modo, mesmo assim, eu diria faria umas breves observações neste momento. Primeiro, para saudar todos os participantes aqui presentes, e todos os que aqui estão presentes, sobretudo, como o professor Freitas do Amaral acentuou, aqueles que connosco estão desde o primeiro colóquio, aqui muitos participantes portugueses e estrangeiros que estão desde o início nestes colóquios, e sobretudo, se me permitem, os meus colegas portugueses, para saudar os nossos colegas espanhóis, que, esperando que se sintam aqui tão bem como tão bem nos tratam quando nós vamos aos colóquios em Espanha. Eu agradeço, saúdo o professor Afonso Silveira Martins, na qualidade de reitor da Universidade de Lusíada e de anfitrião deste colóquio. Cumprimento a mesa, começando, obviamente, por render a minha homenagem ao Sr. Professor Meilan Hill, desde ontem doutor honoris causa por uma universidade portuguesa, aqui para a Universidade de Lusíada, uma cerimónia, aliás, muito bonita, e do professor Meilan Hill não tenho que dizer mais do que já disse o professor Freitas do Amaral, prestar a minha homenagem como brilhante administrativista e justo publicista espanhol contemporâneo, como homem público. Recordo que foi deputado constituinte em Espanha, entre outras funções, reitor da Universidade de Corunha há muitos anos, e muito mais que já aqui foi referido, mas sobretudo prestar homenagem às suas qualidades, não só científicas e académicas, como também humanas e pessoais, e agradecer-lhe a amizade com que me honra já há quase 20 anos. Cumprimento os outros membros da mesa, e seja-me permitida aqui uma referência especial a quem entrou já no meio desta sessão, nesta sala, que foi o professor Rui Bachete. Estes colóquios têm encargos financeiros, quer os espanhóis, quer os portugueses. E durante muito tempo, enquanto o professor Rui Bachete foi presidente da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, os colóquios do lado português só puderam ter lugar porque contamos com a generosa contribuição da Fundação Luso-Americana. Nesse ponto de vista, foi uma pena, também nesse ponto de vista, o professor Rui Bachete ter deixado de presidir a Fundação, mas felizmente temos conseguido, como desta vez, com outros meios, organizar estes colóquios. Ora bem, entrando nesta sessão, quer Schmidt-Hassmann, na sua obra clássica, excelente, Das Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, de cuja primeira edição existe, aliás, tradução castelhana, e tradução bem feita. Quer Sabino Cassese, na sua obra, entre outros trabalhos, na sua obra Lo Spazio Giuridico Globale, sublinham o seguinte: primeiro, que há 4 áreas, ou se quiserem 4 espaços, como lhe chamou há pouco o professor Afonso Silveira Martins, 4 espaços hoje do direito administrativo: o direito administrativo nacional, o direito administrativo europeu, o direito administrativo internacional e o direito administrativo global. O direito administrativo global infiere, ainda no princípio. Bom. E quem, ao aplicar o direito administrativo, ou estudar o direito administrativo, ou investigar o direito administrativo, não estudou os 4 espaços, não está a perceber o direito administrativo. E Sabino Cassese critica os tribunais italianos e a administração italiana por não perceberem os 4 espaços. Se calhar haveria outros países em que esta crítica seria também merecida. Mas sublinham eles que os 4 espaços não estão sobrepostos, não são 4 compartimentos estanques. O direito administrativo hoje é uma mescla, uma mistura
chama-lhe Schmidt-Hassmann, uma mistura desses 4 espaços. Portanto, o direito administrativo está simultaneamente nacionalizado, para mim é uma expressão, internacionalizado, europeizado e começa a estar globalizado simultaneamente. O que nós sentimos em relação ao direito europeu, porque em matéria de contratos públicos, o direito administrativo é uma mescla do direito nacional e do direito europeu, por exemplo. E, portanto, essa mistura. Não são 4 degraus, é um só conjunto, não são 4 andares, é um andar com compartimentos interpenetrados. Ora bem, quando se pensou no tema para este colóquio, o professor Lopes Muniz e eu concordamos que devíamos, nessa perspectiva, escolher um tema para este colóquio ligado a estas matérias, e isso mereceu o assentimento, pronto, dos seus professores Milan Hill e do professor Lopes Muniz. E como estamos a ver agora pela primeira palestra, e vamos continuar a ver com certeza com o professor Vasco Pereira da Silva, esta questão tem razão de ser, e é verdadeira, e existe. E, portanto, temos que ver o direito administrativo desta forma. Portanto, foi nesta base que se escolheu o tema deste colóquio e, concretamente, desta sessão introdutória. Cabe-me a mim agradecer, antes de mais, ao Sr. Professor Vasco Pereira da Silva ter aceito falar nesta sessão. Ele tem sido um de alguns portugueses que se tem dedicado a esta visão multifacetada do direito administrativo. Tem estudado em alguns dos seus escritos. O professor Vasco Pereira da Silva não precisa da apresentação. Eu recordarei apenas que é professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e professor catedrático convidado da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa. Tem-se dedicado sobretudo ao direito administrativo, e aí quer ao direito administrativo geral, quer ao contencioso administrativo, e fora do direito administrativo tem-se dedicado de modo particular, julgo que não estou a errar, ao direito ambiental, ao direito do ambiente, quer na perspectiva do direito administrativo, quer na perspectiva do direito ambiente como ramo autónomo. É neste momento presidente do Grupo de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa deu um contributo importante para a internacionalização da faculdade ao desempenhar o que faz alguns anos, o cargo de diretor do programa Erasmus, que faz com que a universidade hoje tenha alunos de todos os continentes, e não só o Erasmus europeu, mas de todos. Portanto, o Erasmus pela via do Erasmus tem o intercâmbio de docentes e estudantes de todos os continentes, e é também vice-presidente da CIPE, portanto, Societas Jus Publici Europae, entre outros cargos. O Sr. Professor é muito pouco para aquilo que faz, mas eu estou apanhado aqui de surpresa como sendo moderador desta sessão, e além de mais, repito, o Sr. Professor Vasco Pereira da Silva não precisa da apresentação. Pois bem, Sr. Professor Vasco Pereira da Silva, muito obrigado mais uma vez por ter aceito ser orador nesta sessão, e dou-lhe de imediato a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Desculpe. Muito obrigado. Ora bem, antes de mais nada, muito bom dia. Eu começaria por dizer que é para mim um grande prazer e uma honra estar aqui, com uma mesa tão ilustre, com uma assistência também tão ilustre. E lembro-me quando, há 24 anos, por vistos já foi assim há tanto tempo, estivemos em Madrid para o primeiro colóquio luso-espanhol. Foi um momento memorável para todos nós, em que nos conhecemos uns aos outros e estabelecemos contactos que têm sido muito frutuosos desde então. E queria agradecer aos organizadores deste colóquio em particular o facto de me terem convidado para intervir aqui, e as palavras mais do que simpáticas do professor Fausto Quadros. Ainda bem que foi de surpresa, porque senão eu teria que chorar ou qualquer coisa assim do género, porque realmente foi de uma simpatia verdadeiramente excessiva para os meus fracos merecimentos. Ora bem, o tema que eu vou tratar é um tema que eu cultivo há muito tempo. E, desde logo, há uma questão metodológica que eu introduzo. Para evitar estes problemas, é supranacional, é administrativo internacional, é europeu, é global, como é que devemos chamar? Eu adoto a expressão do direito administrativo sem fronteiras como a realidade que permite tratar destas coisas todas. E sabem, os meus alunos, aliás, há alguns deles aqui na sala, que nos cursos de mestrado e doutoramento as minhas disciplinas são sempre lecionadas nesta perspectiva sem fronteiras.
Sem fronteiras é uma expressão terminológica que me permite analisar quer as vertentes principais do direito que está em causa, a perspectiva do direito comparado, a perspectiva do direito global e a perspectiva do direito europeu, mas permite-me também conjugar os diferentes níveis segundo os quais deve ser considerado o direito administrativo. Está na moda falar em constitucionalismo multilevel. O professor Pernitsch esteve a semana passada na faculdade, na Gulbenkian, para comemorar a Constituição Portuguesa, e eu julgo que faz sentido falar também em direito administrativo multinível, porque há diferentes níveis, todos eles aplicáveis em simultâneo a uma realidade, e, portanto, há uma nova dimensão do direito administrativo que não podemos deixar de considerar. A primeira coisa que é preciso fazer, e eu vou dividir isto em 3 partes: primeiro, a passagem do direito administrativo nacional ao direito administrativo sem fronteiras, depois falar das vertentes do direito global e, por último, uma síntese sem fronteiras, o impacto no direito administrativo português. Começando pela questão, o direito administrativo nasceu com uma realidade nacional. Eu costumo brincar com os meus alunos, eu resto tenho isso escrito, que o direito administrativo teve uma infância difícil. E esta infância difícil teve ligada ao surgimento no quadro da lógica liberal e de uma administração pública que era uma administração agressiva, Einheitsverwaltung, de que falava Barroso. E, portanto, era um direito administrativo autoritário, nacionalista, que se preocupava apenas com o seu umbigo, que fazia do princípio da legalidade a suma de todas as coisas, mas isto tinha uma dimensão limitada, porque a legalidade era apenas uma legalidade formal. E, portanto, há que mostrar que, quando falamos do direito sem fronteiras, estamos perante uma mudança de paradigma do direito administrativo. Mas é preciso dizer também que, se isto é assim, é o facto que, nos primórdios, os pais do direito administrativo não desconheceram nem o direito comparado, nem o direito internacional. Se repararmos em Otto Meyer escreveu 2 obras magistrais, a Theorie des französischen Verwaltungsrechts e o Deutsches Verwaltungsrecht. E estas obras, uma sobre o direito francês, outra sobre o direito alemão, são explicadas pelo Otto Meyer como uma necessidade de saber o que faz o direito francês para estar em condições de reconstruir o direito administrativo alemão. Eu costumo citar com frequência uma frase que está na introdução de Otto Meyer ao direito administrativo alemão, em que ele diz: eu devia ainda continuar a estudar direito francês, há muita coisa que não sei, mas está na hora de reconstruir o direito administrativo alemão e, portanto, vou-me lançar ao trabalho e seja o que Deus quiser. E acaba precisamente desta forma a introdução do seu livro sobre o direito administrativo alemão. Mas se falarmos em La Ferrière e se virmos o Traité de la Juridiction Administrative et des Recours Contentieux, veremos que há cerca de 200 páginas sobre o direito comparado. Legislação comparada, em que fala de Espanha, Alemanha, Prússia, outros Estados da Alemanha, Áustria, Hungria, Suíça, Bélgica, Itália, Inglaterra e Estados Unidos da América. Depois, Roger Bonnard, no Contrôle constitutionnel de l'administration et du droit administratif comparé, trata também de todos os países que na altura eram relevantes no quadro do direito administrativo. A Inglaterra, os Estados Unidos, a França, a Jugoslávia, a Bélgica, a Itália, a Grécia, a Roménia, a Alemanha, a Suíça, a Áustria, a Polónia e a Checoslováquia. E, portanto, os pais fundadores do direito administrativo sentiram necessidade de fazer comparação e de recorrer ao direito comparado. As coisas mudaram, o turning point surgiu com Maurice Horiot. Maurice Horiot vai colocar-se nos antípodas desta abertura e vai utilizar o direito comparado apenas para mostrar que o direito francês é que era bom. É, portanto, uma lógica cosmopolita e até ligeiramente xenófoba. Se virmos o Précis do administratif et droit public, há apenas 4 páginas, em que o Maurice Horiot fala de uma forma muito limitada do direito comparado para dizer: descobrimos o suprassumo da ciência jurídica, o direito administrativo francês é o melhor do mundo, a referência ao direito comparado serve apenas como uma forma de autocomplacência.
E, de alguma maneira, também há aqui uma lógica de ter aquelas paginazinhas diminutas, são uma espécie de flor de espírito, uma espécie de dilutância intelectual, é uma espécie de prenda social que Maurice Henriot está a fazer, e, à semelhança de tocar piano e falar francês, ele tinha que pôr alguma coisa de direito comparado, mas pôs o mínimo possível, e só para explicar a realidade que está em causa. Mas esta mudança de paradigma introduzida para o Rio vai introduzir a tal lógica da infância difícil e um direito administrativo que é basicamente nacional. Hoje em dia, o direito administrativo perdeu a sua relação com o Estado, quer do ponto de vista interno. Mário Nigro diz que não faz sentido falar em administração no singular, é preciso falar em administrações no plural, porque já não existe a administração enquanto tal, e, portanto, a ligação da administração ao Estado hoje em dia é inexistente. Mas também, do ponto de vista internacional, há os aspectos que têm a ver com o direito comparado, com o direito global e com o direito europeu, que fazem com que uma lógica mais ampla de consideração dos fenómenos leve a falar em governance, em governança, em vez de gestão, precisamente para introduzir esta dimensão aberta e esta dimensão mais ampla. Vamos então ver aquilo que, na minha perspectiva, são as três vertentes principais do direito administrativo sem fronteiras. Em primeiro lugar, o direito administrativo comparado. Fabrice Méleret, num livro muito interessante sobre esta realidade, e curiosamente quem cultiva o direito comparado são sobretudo os franceses, vem dizer que no direito francês há três momentos da utilização do direito comparado. O primeiro é o momento da justificação, é o momento que falámos há pouco, do Rio, dizer, estudar o direito comparado para dizer nós somos os melhores do mundo. Depois há um segundo momento a que eu chamo o tempo da satisfação. Ficaram tão satisfeitos daquela análise do direito comparado que dizem não precisamos de mudar nada, tudo está bem e as coisas recomenda-se, tudo está bem e recomenda-se e, portanto, não há que fazer mais nada. E, de alguma maneira, isto nota-se até nas manifestações, os livros jubilaires do Conseil d'État, que foram ironizados por Jean Louillet, porque, enfim, corresponderam a uma jubilação que, em parte, não é francesa e é excessiva. Até que finalmente chegámos ao tempo da dúvida. E o tempo da dúvida tem a ver com a influência do direito comparado no direito francês, o surgimento ao nível das instituições. Em França fala-se no Provedor de Justiça e as autoridades independentes vindas do direito anglo-saxónico como tendo introduzido uma importância muito grande no quadro desta realidade. E depois a própria dimensão europeia introduziu uma dimensão global no quadro do direito administrativo francês. E, portanto, hoje em dia, segundo Méleret, já não estamos no tempo em que o argumento de direito comparado é sempre seletivo, deformado, autojustificativo, mas hoje em dia, em França, faz sentido olhar para o direito comparado como uma realidade essencial para perceber o direito. Se olharmos para Portugal, aquilo que se passa em relação à França pode ser também utilizado, embora em Portugal eu devo dizer que houve sempre uma grande abertura, sobretudo da doutrina, para aquilo que se passava lá fora. E fazendo uma periodização recente daquilo que se passava em Portugal, eu diria que até à Constituição de 76, no período do século XX, há uma certa dependência do direito francês, no quadro da lógica comparada, sobretudo na Escola de Lisboa, e aqui há uma divisão geográfica, a Escola de Lisboa, com o professor Marcelo Caetano, que cultivava o direito francês, enquanto que a Escola de Coimbra, com o professor Afonso Queiró e o professor Rogério Soares, tinha uma influência muito grande do direito alemão. A partir da Constituição de 76 há uma maior abertura a outras experiências, há uma grande influência do direito alemão no texto constitucional e nas leis que então surgem, mas há também uma grande influência do direito italiano, do espanhol, mesmo se não é dito. Enfim, em Portugal, o professor Garcia de Enterria e a sua obra teve um papel determinante no quadro da evolução do direito português. E há depois um terceiro período, a partir da adesão à União Europeia, a partir de 85, em que, mantendo-se a influência dos direitos continentais, começa a verificar-se também a influência anglo-saxónica. Mas eu diria que é preciso distinguir a legislação e a jurisprudência, em que as referências ao direito comparado são também frequentemente seletivas, deformadas e autojustificativas, como dizia Méleret, da doutrina, que tem manifestado sempre uma grande abertura ao exterior.
Apesar de também aí ser necessário distinguir os manuais e as dissertações, sendo os primeiros mais paroquiais e os segundos verdadeiramente cosmopolitas, uma vez que há perspectivas diferentes. E, portanto, podíamos dizer, tendo em conta esta realidade, que a doutrina portuguesa tem mundo. Enfim, os economistas costumam dizer que Portugal é uma pequena economia aberta ao exterior e podemos dizer também que, do ponto de vista dogmático, somos uma pequena doutrina, em termos de número, mas aberta ao exterior. Mas um fenómeno que é comum a todos os países, seja Portugal, seja França, seja Alemanha, seja Espanha, seja o país que estamos a falar, é que todas estas realidades são evidentes no quadro da atividade do administrativista todos os dias, ao nível do inconsciente, mas não são assumidas no quadro dos conceitos que ele utiliza. Enfim, salvo algumas exceções, salvo raras exceções, há um divórcio psicanalítico, é outra coisa que também me agrada, entre o inconsciente global e o superego, que ainda se manifesta muitas vezes de formas nacionalistas. Mas pensando no argumento de direito comparado, o direito comparado não é só um argumento para descobrir as melhores soluções. Hoje em dia, a comparação é fonte de direito. Porque, como sabem, o Tribunal de Justiça da União Europeia, com base nos tratados europeus, estabelece que os princípios de direito europeu são construídos a partir do direito comparado dos Estados-membros. E, portanto, há aqui uma fonte de direito na criação de princípios, que é uma dimensão nova no quadro desta lógica global, desta lógica sem fronteiras, assumida no direito comparado. E há numerosos exemplos, desde os tradicionais Algéra e Brasserie du Pêcheur, até outros mais modernos que continuam a utilizar esta mesma realidade. Mas passemos ao direito administrativo global. E aqui há dois casos fundamentais, curiosamente, ambos ligados às pescas e ao ambiente. Há o caso do tuna fish bull e há o caso das gambas e das tartarugas. Ambos, de resto, são referenciados por Sabino Cassese, que se ocupou do seu tratamento. E são casos em que se dá uma mudança de uma realidade que tem natureza internacional, mas que é tratada como uma realidade administrativa. No caso do tuna fish bull, há um problema com o Japão, que pretendia pescar para além dos limites, e é proibido por outros países, e há um problema de uma contestação jurídica. No caso das gambas nas gambas e das tartarugas, são os Estados Unidos que proíbem países asiáticos no quadro do livre comércio, proibindo a importação de gambas, com o argumento que esses países não protegem as tartarugas. Estes casos são muito emblemáticos da mudança da realidade internacional, porque são casos que vão ser resolvidos como se tratasse de litígios entre sujeitos públicos e sujeitos privados, e aplicando normas de direito administrativo, ainda que baseadas no quadro de um acordo internacional. E há outro fenómeno que também é muito curioso, é que vai haver um julgamento feito por um órgão administrativo que exerce funções jurisdicionais. Ou seja, também à escala internacional vamos ter a repetição do que tínhamos tido no quadro do Conceito de Estado. O surgimento da promiscuidade entre administração e justiça e um órgão que é meio administrativo, meio judiciário, no quadro daquele que, segundo a minha perspectiva, é um dos traumas do direito administrativo, que é um trauma nacional, mas é também um trauma global. E é muito curioso, porque estes dois casos vão servir para formar os primeiros princípios de direito administrativo global. Princípios de ordem formal, o due process of law, nestes casos os países que tomaram medidas vão ser condenados por não seguirem um processo justo, um processo equitativo. Designadamente, os Estados Unidos são criticados por não terem ouvido os japoneses que estavam envolvidos e os outros países asiáticos, e quando perguntaram, mas como é que podíamos ouvir? Não, era muito fácil, bastava pôr um anúncio, e também há cidadãos americanos que importam as gambas e que poderiam representar, estando na América, os interesses dos japoneses ou os interesses de outros países asiáticos. Ou seja, a ideia de que os procedimentos têm que ser abertos e abertos à participação de outras pessoas e têm que assegurar que haja um due process of law. Mas, para além deste caráter formal, é no quadro desta última sentença das gambas e das tartarugas que se cria também um princípio de direito administrativo material que tem a ver com o exercício do poder discricionário.
é que a decisão dos Estados Unidos vai ser criticada por ser arbitrary and capricious, por violar as regras de exercício do poder discricionário. E, portanto, ela vai ser afastada por excesso de poder discricionário, por desvio de poder, dir-se-ia no quadro da tradição clássica portuguesa, ou até, mais amplamente, no quadro do princípio da proporcionalidade, e é esta a dimensão global do princípio que vai, a partir desta altura, ser um princípio essencial do direito administrativo global. E, portanto, estamos perante uma mudança em que o direito administrativo nacional deixa de estar ligado ao Estado, mas a administrações globais, e, em segundo lugar, porque há uma afirmação de regras globais produzidas por tratados ou organizações internacionais, mas que são dirigidas aos Estados e aos privados interessados. O direito administrativo global manifesta-se a muitos níveis. Já há pouco o meu colega referiu no domínio da economia e o papel importante que teve aqui a Associação do Livre Comércio, mas se olharmos para a realidade, matérias como o comércio, as finanças, o ambiente, a pesca, a utilização dos recursos marinhos, a navegação marítima e aérea, a agricultura, a alimentação, os correios, as telecomunicações, a propriedade intelectual, o espaço, a energia nuclear, as fontes energéticas, tudo isto hoje é regulado de forma global, tudo isto dá origem a relações administrativas de natureza global. E depois há um fenómeno que é cada vez mais frequente, que é o fenómeno das administrações a trabalhar em rede. Se a Organização Mundial de Saúde quer resolver os problemas de uma epidemia de natureza global, não fala com os Estados nem fala com os governos. Fala diretamente com as autoridades do Serviço Nacional de Saúde. E elas trabalham todas em rede à escala global. Isto é uma realidade que existe hoje, desde a crise das vacas loucas até às outras doenças sucessivas de natureza global, tudo isto geram fenómenos que não cabem na lógica internacional. Podemos, para simplificar, dizer, em relação às características, que há 4 principais características deste direito administrativo global. Em primeiro lugar, a multipolaridade de poderes no quadro do direito administrativo global e a pluralidade de ordens jurídicas. Pluralidade à escala global e pluralidade à escala nacional. E todas elas se aplicam. E todas elas são suscetíveis de ser aplicadas porque deixa de haver a lógica de uma hierarquia. A lógica agora é ver qual é o ordenamento que está em melhores condições de regular aquele caso. Deixa de haver a lógica tradicional do direito internacional público, das coisas terem a ver com relações entre Estados e cada Estado depois resolvia os problemas como entendia. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia há a superação desta realidade. O professor Sabino Cassés, inclusive, fala numa espécie de neofeudalismo no quadro da lógica do direito administrativo global. Depois há uma organização e uma repartição de poderes do ponto de vista do direito global. E aqui também estamos, infelizmente, numa situação ainda próxima dos traumas da infância difícil do direito administrativo, uma situação de alguma incipiente repartição, e há confusões de poderes entre todos estes órgãos que aqui intervêm. Depois há tarefas globais realizadas indiretamente por serviços e entidades estaduais, mas são realidades de natureza global e, portanto, a tal lógica das administrações em rede. E, por último, há uma natureza mista ou compósita das ordens jurídicas globais, porque todas estas ordens se misturam e se mesclam no quadro de uma realidade que nos dias de hoje já não pode ser entendida. Em termos de conclusões gerais desta parte, eu diria que estamos perante o fim das fronteiras entre o direito internacional e o direito interno. Isto significa que tanto a teoria monista como a dualista estão condenadas ao fracasso. Não há nenhuma separação de ordens jurídicas, há uma realidade de interpenetração de ordens no quadro do direito administrativo. E, por outro lado, o fim das fronteiras entre o direito público e o privado, uma vez que estamos perante sujeitos públicos e sujeitos privados. Mas, no terceiro aspecto da minha intervenção, há também a dimensão do salto qualitativo que é dado pelo direito administrativo europeu. A União Europeia criou uma ordem jurídica própria que, por um lado, prevalece sobre a ordem dos Estados-membros, por outro, se mistura com ela. E, portanto, é uma realidade que dá origem a um novo ordenamento que já não é comunitário, não é nacional, é europeu. E o europeu significa que junta realidades e fontes diferentes no quadro de uma lógica de uma administração europeia.
E, portanto, também aqui, existindo na mesma o tal problema psicanalítico, todos nós estamos a fazer direito europeu administrativo todos os dias, sem o sabermos. É uma realidade inconsciente e que, nos dias de hoje, já começa a ser entendida em termos conscientes no quadro da doutrina. Eu tenho defendido que, à semelhança do que se diz relativamente às relações entre o direito constitucional e o direito administrativo, que o direito administrativo é direito constitucional concretizado, segundo a expressão de Fritz Werner, que devemos considerar que o direito administrativo é também direito europeu concretizado. Isto no duplo sentido apontado por Heberle, de haver uma dependência administrativa do direito europeu, porque o direito europeu só se realiza através da dimensão administrativa dos Estados-membros, e haver uma dependência europeia do direito administrativo, porque as grandes opções, as grandes políticas do direito europeu são definidas no direito europeu e são realizadas por Estados-membros. Isto origina, como diz Kitty, a que todo o direito se tornou mestiço, se tornou mesclado. Isto significa que deixou de haver uma distinção entre estas realidades. E é muito curioso um artigo do meu amigo Peter Huber, que nos anos 90 escreveu sobre a europeização do direito europeu. E eu, num determinado ponto, numa conferência até que fez em Portugal, a meu convite, ele mostra-se espantado pelo facto desta interpretação entre o direito europeu e o direito português não resultar apenas de fontes legislativas, mas resultar da existência dos próprios princípios. E mostra-se espantado porque a União Europeia, aplicando um princípio, põe em causa atos administrativos anteriores praticados antes daquele país ser membro da União Europeia e põe em causa realidades do passado, pondo em causa o princípio do caso decidido. Devo dizer que isto é uma das coisas que me dá algum prazer. Eu sou, em Portugal, um dos críticos dessa ideia do caso decidido, que é algo que tem a ver com os traumas da infância difícil, de comparar o direito administrativo com a sentença, o ato administrativo com a sentença. O ato administrativo produz efeitos duradouros, mas não há nenhum efeito de caso decidido, não há nenhuma impugnabilidade. E o Peter Huber usa uma metáfora para explicar esta situação, que é a metáfora do queijo Gruyère. Ele diz que o direito administrativo nacional assemelha-se cada vez mais a um queijo Gruyère, em que os buracos são cada vez maiores e, portanto, a realidade passa a ser diferente. Mas eu, enfim, fazendo a devida vénia ao meu querido amigo Peter Huber, eu digo que ele já está ultrapassado. Porque o problema agora já não é o do queijo Gruyère, o problema é o de uma fondue de Gruyère. A realidade que temos hoje é a fondue, é a mistura, é a mescla entre todas estas realidades, e isto é único, quer no quadro da separação vertical, quer da separação horizontal. Eu sei que estou... 2 minutos apenas. Em termos de síntese final, ora bem, resulta de tudo o que eu acabei de dizer que a função administrativa tem várias dimensões, tem vários níveis. Um nível supraestadual, mas tem também um nível estadual, um nível regional e um nível local. E, portanto, aquela ideia do constitucionalismo multinível, repegando na noção de Pernitsch, parece-me extremamente adequada, porque estamos perante distintos graus de proteção, sendo certo que hoje ainda se pode dizer que, em muitos casos, a proteção mais relevante é a do direito estadual, mas, noutros casos, a mais relevante poderá ser a europeia ou global. Significa isto que há desníveis de proteção. E a lógica do direito sem fronteiras deve ser não a de nivelar por baixo, mas nivelar por cima, na procura de um nível elevado de proteção, que é, de resto, aquilo que a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia estabelece para a realidade portuguesa. E, portanto, há que procurar o grau mais adequado, há que procurar se é ao nível estadual que a regulação é mais adequada, se for é essa aplicável, no quadro da lógica da subsidiariedade, se for a europeia ou a global, há que aplicar diretamente essa ordem no âmbito das relações jurídicas. Isto implica uma transformação global do direito administrativo. Há mesmo quem diga que há uma nova ciência do direito administrativo. É conhecido o trabalho coletivo do Hoffmann Riem, Schmidt, Assmann e Foskua, o Grundlagen des Verwaltungsrechts, em que ele propõe a criação de um novo direito administrativo que ponha em causa quer a teoria, quer o método do professor de Otto Meyer, que está verdadeiramente desatualizado.
E isto tem encontrado uma grande aceitação no quadro direito alemão, desde Francis Mohr, von Bogdandy, Lothar Michael, Peter Huber, Hartmut Bauer. Há um conjunto de professores alemães que têm adotado esta realidade, que corresponde a um novo método que foi utilizado sobretudo foi estudado sobretudo por Christoph Mohr. Eu tenho uma concordância genérica com esse posicionamento. Aliás, quem conhece o que eu tenho escrito, eu há muito tempo que procuro reconstruir o direito administrativo, quer no quadro do direito substantivo, no Em Busca do Ato Administrativo Perdido, que foi a minha tese de doutoramento, quer no quadro do contencioso administrativo, na minha tese de mestrado, contenciosos particulares, e agora no contencioso administrativo no divã da psicanálise. E, portanto, eu concordo basicamente com estas construções. Só não gosto é do nome. Enfim, com todo o respeito, autodenominarmos-nos de nova ciência do direito administrativo é um bocadinho pomposo demais. Eu diria até que é piroso como realidade autodenominativa. E, portanto, é a única coisa que eu não gosto. Eu percebo que se possa dizer há outras realidades que justificam isso, há a nova história, há os novos filósofos. Mas é uma coisa estranha estarmos a intitular a nós próprios novos. Até porque esse nome tem um problema. Quando passa o tempo, os novos tornam-se velhos e, portanto, o nome desgasta-se e não serve para nada. E, portanto, tirando a história da nomenclatura, eu estou de acordo com essa realidade. E olhando para o direito português, o que é facto é que estamos perante uma reconstrução do direito a todos os níveis. Ao nível da organização administrativa, com a administração pública sob forma privada e as entidades administrativas independentes, ao nível dos novos princípios, a boa administração, a sustentabilidade, mas também a transformação dos velhos princípios, como o da proporcionalidade, do procedimento equitativo. Ao nível das formas de atuação administrativa, o ato administrativo deixou de ter uma realidade autoritária, passou a ser caracterizado pela ideia da função, a tutela da confiança tem que ser repensada, como faz o Código de Procedimento Administrativo, introduzindo critérios, e aí bem, só não concorda que haja prazos e aí estraga tudo, não é? Os critérios são muito bem vistos e ainda bem que representam um progresso no quadro direito português. Depois os prazos estragam a ponderação e, portanto, não deviam existir prazos, devia haver ponderação de valores, mas não prazos. No domínio da contratação pública, há o afastamento da lógica esquizofrénica da distinção entre os contratos ditos administrativos e contratos ditos de direito privado, porque agora são todos contratos públicos, regulados pelo direito público, e, portanto, isto é uma transformação no direito português, mesmo que ainda tenhamos muitos velhos do Restelo que não querem perceber isto, mas é uma realidade inevitável no quadro do direito português, sem ofensa. Estamos perante a valorização da atuação técnica, informal, da administração no exercício da função administrativa. No quadro do contencioso administrativo, o âmbito da jurisdição foi alterado nesta filosofia da função administrativa, tal como a tutela cautelar, que não existia em Portugal antes da reforma de 2004 e que é uma conquista do direito europeu. É tempo de terminar. Eu peço desculpa de ter ultrapassado largamente o tema. O tempo, tinham-me dito 30 minutos e aqui descubro que passaram para 20, mas a título de desculpa por esta ultrapassagem do tema, eu lembraria que Júlio Verne, para dar a volta ao mundo, precisou de 80 dias. E para dar a volta ao mundo do direito administrativo em 20 minutos era realmente muito complicado e eu fiz aquilo que podia. Peço desculpa não ter sido mais breve. Muito bem, eu agradeço ao Sr. Professor Vasco Pereira da Silva por ter em meia hora, quase em meia hora, feito este percurso, por aquilo que chamou reconstrução do direito administrativo e por aquilo que antes tinha chamado, indo buscar a terminologia ao direito constitucional, chamou-lhe direito administrativo multinível. E deixou aqui muitos desafios para o debate. Eu pergunto ao Sr. Professor Afonso Martins se fazemos agora pausa e depois o debate, quer destas exposições, quer das comunicações, e cada autor de cada comunicação que esteja cá na sala, para resumir em 5 minutos. É isso, não é? Então agora 15 minutos de intervalo.